1 Samuel 30, versículos de 1 até o versículo de número 20. Primeiro Samuel 30, versículos de 1 até o versículo de número 20. Depois que todos estiverem abertos, a gente vai proceder com a leitura e assim todos acompanharão o registro sagrado. Diz o seguinte: meus irmãos, minhas irmãs, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ilha queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sumo sacerdote, ou o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besó. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E, descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também
tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Até aqui, até o versículo 20, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, em abril de 1912, foi inaugurado o maior e o melhor navio do mundo até então. O maior e o melhor navio do mundo até então. Ele media 269 metros de comprimento por 28 metros de largura. Pesava 46 toneladas e levou 3 anos para ser construído. Nós estamos falando do Titanic. Ele foi denominado pelos seus construtores como o navio inafundável. O navio inafundável. Contudo, em sua primeira viagem, após 4 dias de percurso, ou seja, na noite de 14 de abril de 1912, o inesperado aconteceu. Um iceberg se chocou com o Titanic. Após 3 horas, afundou, causando a morte de 1.500 pessoas. O navio, que foi construído para não afundar, acabou sendo pego de surpresa, acabou surpreendido. Nós relatamos esse fato apenas para ilustrar uma verdade, ilustrar um princípio, ou seja, o inesperado é inevitável. O inesperado é inevitável. Por mais que nós possamos nos preparar, o inesperado, ele sempre chega e bate à porta da nossa vida para nos visitar, seja gerando alegria, satisfação, seja gerando tristeza ou angústia. O fato é, conforme nós falamos, o inesperável, ele é inevitável. Como cristãos, nós precisamos saber lidar com o inesperado. E aí se levanta a pergunta, se levanta o questionamento: o que fazer? Como proceder quando o inesperado bater na porta da nossa vida? Esse trecho de 1 Samuel, capítulo 30, nos dá, meus irmãos, minhas irmãs, algumas instruções, algumas orientações. Nesse texto, conforme nós acabamos de ler, o inesperado atingiu a vida de Davi. O inesperado atingiu a vida dos homens que seguiam a Davi. Ou seja, ao voltarem de uma viagem, eles se depararam com a cidade em ruínas, queimada, e as suas famílias levadas cativas ou sequestradas. Na semana passada, a gente considerou pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 verdades em relação a esse texto, quanto à nossa postura, quanto à nossa ação diante do inesperado. Nós vimos, em primeiro lugar, que nós devemos enxergar que mesmo por trás das maiores tragédias que porventura a gente atravesse, nós temos motivo de agradecer. Como Davi e os seus homens, eles tiveram motivo para agradecer. A cidade havia sido invadida, a cidade havia sido destruída, a cidade havia sido queimada, os seus parentes foram levados cativos, porém o texto diz que eles estavam vivos. Então, mesmo diante das maiores tragédias, nós temos sim motivo para agradecer a Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, na semana passada, a gente viu que o inesperado, ao trazer tristezas à nossa vida, a gente deve desabafar, descarregar essas tristezas, chorando, pranteando, como Davi e os seus homens fizeram. E conforme o texto nos diz, até perderem as forças. Mas não só isso. Diante do inesperado, assim como Davi fez, nós devemos nos reanimar, nós devemos buscar o fortalecimento do Senhor, para que assim a gente possa se deparar com essa situação contrária em relação às nossas vidas. Então, foram pelo menos 3 pontos, foram pelo menos 3 verdades que nós vimos na semana passada. Mas aí permanece a pergunta, mas aí permanece o questionamento: o que será que demais a gente ainda deve fazer? Quais são outras ações?
Quais são outras posturas que nós devemos ter quando o inesperado bater na porta da nossa vida? E na noite de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos pelo menos mais 3 ações, mais 3 posturas diante do inesperado quando ele ocorrer na nossa vida. Então, em quarto lugar, somando aos pontos anteriores, ou em primeiro lugar, considerando o estudo hoje, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, diante do inesperado, pedir a orientação de Deus. Nós devemos, diante do inesperado, pedir a direção do Senhor. Vejam aí o que nós encontramos entre os versículos 7 e 8. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 7 e também o versículo de número 8. Nós devemos pedir a orientação de Deus. Diz o seguinte, o texto sagrado: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então, preste atenção nessa expressão: consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Então, conforme nós vimos, após ter se reanimado no Senhor, após ter buscado força em Deus, ato contínuo, Davi, meus irmãos, minhas irmãs, pediu a orientação, pediu a direção de Deus sobre aquilo que ele deveria fazer, sobre o procedimento que ele deveria ter diante do drama pelo qual ele estava passando. É importante a gente frisar essa sequência. Por quê? Porque ela é por demais importante. Veja que Davi toma conhecimento do fato. Veja, Davi se entristece com a situação. Veja, Davi se fortalece em Deus. E logo após esse fortalecimento, Davi chega diante do Senhor e pede a sua direção, pede a sua orientação acerca dos passos seguintes que ele deveria dar diante daquele quadro, diante daquela situação. Chama-nos a atenção aqui esse texto, que Davi, meus irmãos, minhas irmãs, estava extremamente triste, estava extremamente abatido. Se não bastasse a sua tristeza, se não bastasse o seu abatimento, Davi, ele estava sendo pressionado pelas circunstâncias. Ele estava triste porque as suas mulheres, os seus filhos haviam sido sequestrados, e ele estava pressionado porque os seus seguidores estavam tentando apedrejá-lo. Então veja, mesmo numa situação contrária, veja, mesmo numa situação crítica, Davi, ele não se desesperou, não, em hipótese alguma. Nem tampouco Davi, ele agiu com impulsividade, não, jamais. O que foi que ele fez? Ele procurou a presença de Deus. O que foi que ele fez? Ele procurou a direção de Deus para aquela circunstância, para aquele momento, para aquele drama que Davi ele estava vivenciando. Talvez, quando a gente olhe aqui para esse texto, a gente possa olhar com certa estranheza o fato de Davi pedir a estola sacerdotal para poder assim buscar a orientação de Deus em relação à sua vida. A estola sacerdotal era um dos elementos que compunham a vestimenta do sacerdote. E nessa estola sacerdotal, que era como que um colete, havia 2 pedras, a pedra do Urim e a pedra do Tumim. E essas pedras, elas eram utilizadas justamente com esse objetivo, de se pedir a direção de Deus, de se pedir a orientação do Senhor sobre determinadas circunstâncias, sobre determinados momentos em relação à nossa vida, no caso, a vida dos israelitas no Antigo Testamento. E foi justamente isso que Davi fez. E foi este o procedimento que Davi, ele adotou. Ele usou esse recurso, ele usou esse caminho para quê? Para que Deus pudesse lhe orientar, para que Deus pudesse lhe conduzir, para que Deus pudesse mostrar aquilo que Davi deveria fazer
ante o drama que ele estava vivenciando. E é interessante, porque quando nós olhamos essa postura aqui que Davi ele tem, de antes de sair à guerra, pedir a orientação de Deus, a gente percebe que Davi fez exatamente como Deus havia ordenado a Moisés em relação às lutas que Josué iria travar para tomar posse da terra prometida. Volte um pouco aí às suas Bíblias, sem desmarcar esse texto aqui de 1 Samuel. Abram, por favor, aí, Números capítulo 27. Números capítulo 27. E você vai perceber aqui nesse texto esta orientação que Deus dá a Moisés, para que Moisés desse a Josué, para que Josué tivesse esse cuidado de que, antes de sair às guerras, antes de sair às batalhas, pedisse, através do Urim e Tumim, a orientação de Deus sobre aquilo que eles deveriam fazer. Olhem só, Números capítulo 27, versículo 21. Números capítulo 27, versículo de número 21. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, veja, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fizeram, ou havia essa ordem que Davi posteriormente ele repete, antes de sair para a batalha, antes de sair para a guerra, pedir a orientação, através da estola sacerdotal, a pedra do Urim, do Turim, para que assim Deus ele pudesse orientá-lo em relação àquilo que ele deveria fazer. Então, esse pedido de orientação que a gente vê aqui, que Davi ele faz, ele está em acordo, ele está em consonância com aquilo que nós já observamos e que Deus havia prescrito na sua lei ao seu povo, ou seja, ao povo de Israel. Então, assim Davi procede, assim Davi faz, e chama-nos a atenção aqui nesse texto também a forma como Davi ele buscou essa orientação de Deus, a maneira como Davi ele buscou a direção do Senhor sobre aquilo que ele deveria fazer diante do inesperado em relação à sua vida. Voltem aí mais uma vez, 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Veja como é que Davi pede a Deus a orientação, veja como ele é específico, veja como ele é direto, veja como ele é incisivo naquilo que ele precisava fazer, sendo orientado por Deus, para que assim ele cumprisse a sua vontade. Olhem só, 1 Samuel capítulo 30, versículo número 8. Olhem só o que diz o texto. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Então a direção, ou o pedido de direção de Davi, ele é direto, ele não é genérico, abrangente na sua oração. Às vezes pode acontecer, mas não foi o caso aqui em relação a Davi. Não, ele queria saber, ele queria entender qual era o propósito, qual era a vontade de Deus na sua vida, se deveria perseguir os amalequitas, se ele iria encontrar os amalequitas. Então esse pedido de oração, repito, ele é claro, ele é incisivo, ele é direto. E veja a resposta de Deus, veja como Deus ele responde a Davi, ainda no versículo 8. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deus aqui fez uma promessa: pode perseguir, que você vai encontrar os homens que destruíram a cidade, que roubaram os seus parentes, e você vai ter tudo de volta, você vai ser restituído em tudo aquilo que roubaram. Então Deus, diante do pedido de orientação de Davi, ele dá a resposta, mas não é uma mera resposta, ele faz uma promessa de certeza bem sucedida da empreitada de Davi em busca dos seus familiares. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós precisamos, quando o inesperado bater na porta da nossa vida, nós precisamos buscar a direção de Deus, não no sentido geral, não no sentido abrangente, não,
a gente precisa buscar a orientação de Deus no sentido específico, para que Deus possa nos mostrar, para que Deus possa nos orientar, para que Ele nos abra um entendimento acerca daquilo que nós devemos fazer, para que assim cumpramos a sua vontade. Às vezes é difícil a gente ter esse equilíbrio. Via de regra, diante do inesperado, a gente fica desesperado. E às vezes a gente quer agir de maneira abrupta, de maneira rápida, sem pedir as devidas orientações de Deus, sem pedir as devidas orientações do Senhor. Contudo, o que o texto nos mostra, o que o texto nos ensina, foi essa atitude que Davi ele teve. Buscou Deus, pediu a sua orientação de maneira detalhada, e Deus lhe mostrou também de forma detalhada, não só aquilo que ele deveria fazer, mas aquilo que iria acontecer se Davi se submetesse à vontade do Senhor. Então, é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que eu, você, todos nós devemos nos comportar diante do inesperado em relação à nossa vida. Tem um momento de nós chorarmos, sim. Tem um instante de nós nos fortalecermos em Deus com toda certeza. E aí o que é que a gente deve fazer além disso? Pedir, clamar pela orientação do Senhor em relação às nossas vidas. Em relação a esse fato, em relação a esse ponto, olhem só o que Tiago nos ensina. Olhem só o que Tiago nos mostra. Abram aí, sem desmarcar o texto de Samuel, que a gente vai voltar para ele. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Olha só o que a Bíblia aqui nos exorta a fazer. Tiago 1, 5. 1, 5, ok? Olha só. Às vezes o inesperado chega na nossa vida e a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe como agir. A gente não sabe como proceder. Mas a Bíblia ela vem ao nosso encontro. E ela vem para nos auxiliar. E o que é que ela nos mostra para que ela possa nos dar esse auxílio? Olha só, versículo 5, assim como Davi ele fez. Veja, se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que é que a gente deve fazer? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, passa em rosto, e se-lhe-á concedida. Então, é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós devemos fazer. Repito, às vezes é difícil? É. Às vezes é complicado? É. Mas a Bíblia nos dá essa exortação. Precisamos de sabedoria, não sabemos o que fazer, não sabemos como proceder. Qual o recurso que a gente deve ter? Buscar a orientação de Deus em relação à oração. E Deus vai nos mostrar através da sua palavra. Deus vai nos mostrar através da sua providência. Deus vai nos mostrar através dos bons conselheiros aquilo que nós devemos fazer, qual deve ser o nosso procedimento diante do inesperado. Porque são formas, irmãos e irmãs, através das quais Deus ele nos fala ao coração. Ele nos fala através da sua palavra, que é o registro sagrado que ele nos deixou. Ele nos fala através das circunstâncias, ou seja, através da sua providência, nos conduzindo a um determinado caminho. E ele também nos fala através de irmãos e irmãs sábios, que nos dão conselho, que nos orienta, que nos mostra uma maneira madura, uma maneira sábia de nós lidarmos com determinadas situações. Então, que nós possamos estar sensíveis a isso, que nós possamos ter esse procedimento, porque o exemplo de Davi, ele é claro nesse sentido. Então, diante do inesperado, o que é que nós devemos fazer? Em quarto lugar, nós devemos pedir a orientação de Deus, nós devemos pedir a direção do Senhor para com as nossas vidas. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação: mas é só isso que a gente deve fazer? A gente deve prantear diante do inesperado? A gente deve se fortalecer diante do inesperado? A gente deve buscar a orientação de Deus diante do inesperado? E é somente isso? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. Em quinto lugar, diante do inesperado, nós devemos seguir com fé as orientações de Deus. Diante do inesperado,
nós devemos seguir com fé as orientações de Deus. Vejam aí, 1 Samuel, capítulo 30, a parte A do versículo 9 e a parte A do versículo 10. 1 Samuel, capítulo 30, parte A do versículo 9, parte A do versículo 10. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. A parte A do versículo 9, 1 Samuel, capítulo 30, diz o texto: Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Parte A do versículo 10. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição. Foi o que a gente acabou de ver, que Deus deu respostas claras para com Davi acerca daquilo que ele deveria fazer. Persegue, você vai alcançar os seus inimigos, você vai libertar os seus familiares. E o que foi que Davi fez diante dessa resposta? Ele se apegou, meus irmãos, minhas irmãs, com fé a esta orientação que Deus havia dado. Ele se apegou e se apegou com confiança à palavra que Deus havia dado através do sacerdote. Então, Davi, ele se sujeitou à orientação de Deus em relação à sua vida. É interessante porque quando a gente analisa aqui esse texto, a gente percebe que quando Deus ele dá a resposta a Davi, que ele deveria ir perseguir os seus inimigos, em nenhum momento, em nenhum instante, Davi ele tem algum tipo de receio, Davi tem algum tipo de medo. Ele não quer saber o número do exército inimigo, ele não quer saber, especificamente falando, no primeiro momento, onde os seus inimigos se encontravam. Ele não quer saber se os seus inimigos eles eram mais adestrados do que o seu exército. Não, simplesmente Davi vai, simplesmente Davi obedece, simplesmente Davi se sujeita àquilo que Deus havia falado, ou seja, a sua palavra através do sacerdote. E é importante a gente notar aqui, meus irmãos, é relevante nós considerarmos aqui, minhas irmãs, que essa sujeição que Davi fez à palavra de Deus, à palavra do Senhor, não o isentou de passar por mais dificuldades ao longo de todo esse processo pelo qual ele estava passando. Vejam aí o que nós temos nos versículos 9 e 10. Veja que Davi sai com o seu bando, 600 homens, não quer saber quantos amalequitas eram, não quer saber a capacidade que eles tinham de lutar, nem sabia onde eles estavam, simplesmente ele vai com 600 homens. E olha só o que acontece no interregno da viagem. Olha só, versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bezó, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bezó. Então, veja, Davi começou com a tropa de 600 homens, mas aí diminuiu em 1/3, ficaram apenas 400 homens, mas ele seguiu de acordo com aquilo que Deus havia dado. Ele podia voltar para trás, ele podia recear. É claro que os 200 soldados que não avançam com Davi, eles não avançaram porque estavam cansados, estavam exaustos. Mas mesmo assim, Davi ele não tem roteiro, mudança de roteiro quanto ao seu propósito. Deus não mandou, ele foi. Deus não o direcionou, ele seguiu, independente das adversidades, independente dos problemas que porventura ele enfrentasse diante dessa situação. Então, aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a gente aprende uma outra coisa em relação ao inesperado na nossa vida. O quê? Que nós devemos agir e agir com fé. Em quê? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Uma vez que Deus nos mostra, quer seja pela sua palavra, uma vez que Deus nos mostra, quer seja através das circunstâncias, uma vez que Deus nos mostra, quer seja através dos bons conselheiros, aquilo que a gente deve fazer diante do inesperado, que nós não tenhamos medo, que não fiquemos receosos, mesmo que nós tenhamos que enfrentar algum outro problema ao longo dessa jornada, mas que nós perseveremos. O que é isso na prática? O que é isso de verdade?
é confiarmos em Deus, é esperarmos nele, porque nós somos chamados a isso, confiarmos em Deus independente das circunstâncias, quer elas, humanamente falando, sejam favoráveis, quer não, a nossa confiança deve ser a mesma. É desafiador, com toda certeza, contudo, a Bíblia nos chama a esse tipo de postura. Olha só o que nós temos lá no Salmo 37, texto conhecidíssimo nosso, Salmo 37, versículo 5. Veja o que a gente deve fazer diante das orientações que Deus nos dá, independente da circunstância, e não desmarque esse texto de 1 Samuel, que a gente vai voltar já para ele. Olha só, Salmo 37, versículo 5. O que é que diz aqui a palavra? Qual é a ordem que ela nos dá? Entrega o teu caminho ao Senhor, veja, confia nele e o mais ele fará. Foi o que Davi fez. Começou com um exército de 600 homens, diminuiu em 1/3, mas mesmo assim ele perseverou. Porque muitas vezes acontece isso, meus irmãos, em relação às nossas vidas. Muitas vezes a gente passa por determinadas circunstâncias, a gente pede a orientação de Deus, Deus nos dá a sua direção, e a gente naquele primeiro momento confia na palavra do Senhor. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na primeira dificuldade a gente quer recuar, na primeira dificuldade a gente quer voltar para trás. Fica muito parecido com aquela situação que Pedro vivenciou, quando Cristo o ordenou para que ele andasse sobre as águas. No primeiro momento, ele confiou na palavra de Cristo. No primeiro momento, ele reconheceu a verdade daquela palavra e descansou nela. E ele conseguiu andar sobre as águas. Mas aí o texto diz que Pedro começou a olhar ao seu derredor, ver a força do vento, observar as ondas, e aí ele começou a ter medo, desconfiar, automaticamente ele começou a submergir. Então, muitas vezes acontece isso também em relação às nossas vidas. Confiamos no primeiro momento, descansamos na primeira situação, mas quando o negócio acaba não dando da maneira como a gente pensa, a gente quer recuar, a gente quer voltar para trás. Mas Davi não voltou atrás, Davi não recuou, ele continuou perseverando naquilo que Deus lhe havia ordenado. Então, é isso que nós também devemos fazer: seguir com fé, seguir com confiança as orientações que Deus nos dá, da sua vontade, do seu propósito em relação às nossas vidas. Então veja, na noite de hoje a gente já viu 2 passos. Na noite de hoje a gente já viu 2 procedimentos que nós devemos ter em relação ao inesperado. Nós precisamos pedir a orientação de Deus, nós precisamos confiar com fé, descansar em Deus, nas orientações que Ele nos dá e nos dá através da sua vontade. Mas só isso? Não. Em sexto e último lugar, diante do inesperado, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, contar com a providência de Deus em nossas vidas. Diante do inesperado, nós devemos contar com a providência de Deus em relação às nossas vidas. Vejam aí, versículos 11 até o versículo de número 16, parte A. 1 Samuel 30, versículos 11 até o versículo de número 16, a parte A. Diz o seguinte: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasto de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus,
que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E, descendo, o guiou. O que é providência de Deus, meus irmãos? O que é providência de Deus, minhas irmãs? É a ação que Deus realiza em toda a sua criação, e inclusive nas nossas vidas, para cumprir o seu propósito, para cumprir a sua vontade. E aí quando você olha para esse trecho, quando você olha aqui para essa passagem, versículos 11 até o versículo 16, é exatamente isso que nós encontramos. É exatamente isso que nós vemos, a providência de Deus, o agir de Deus na vida de Davi, para que assim Deus pudesse cumprir o seu propósito. Lembremos-nos que quando Davi pede a orientação de Deus, Deus diz: vá, você vai alcançar, você vai libertar os seus familiares. Deus havia dado essa promessa. Então, se de um lado Deus havia dado essa promessa, e essa promessa teria que se cumprir, no meio disso tudo, o que é que está? A providência de Deus, para possibilitar essa conclusão, para possibilitar esse fim. E é justamente aquilo que a gente vê. Por quê? O bando de Davi encontra esse egípcio, que foi integrante do exército inimigo, que invadiu a cidade de Ziclag. Veja, por maldade do seu senhor, aquele homem ficou ali 3 dias doente, quase morrendo, mas não morreu. Chegou a dar tempo de Davi encontrar aquele homem, alimentar aquele homem alentar as suas forças. E não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, era um daqueles que fazia parte do bando que invadiu a cidade de Ziclag. Sabia quem eram os inimigos de Davi, tanto é que ele dirige Davi para que Davi pudesse encontrar os seus inimigos, e de fato Davi os encontra. Veja que Deus simplesmente mandou Davi ir, e Davi foi. E ao longo do caminho, mesmo diante das dificuldades, Deus ele vai direcionando a vida de Davi, levantando este homem para que Davi pudesse saber onde estavam os amalequitas e assim poder resgatar os seus familiares. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? É a providência de Deus em ação. É Deus agir através de meios, é Deus agir através de pessoas, para que a sua vontade se cumpra em relação às nossas vidas. E é justamente isto que acontece. Aquele homem, conforme nós falamos, não era qualquer pessoa, mas ele detinha informações valiosíssimas acerca dos inimigos de Davi, e ele leva Davi para eles. E o que é que vai acontecer? Vejam aí, versículos 16 e também o versículo número 17. Olha só o que o texto aqui nos ensina. E descendo, o guiou, no caso o egípcio guiou Davi. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Veja, feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do outro dia seguinte. Veja agora o registro que nós temos aqui nessa parte final do versículo 17. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Está vendo aí? Davi encontrou os seus inimigos. Foi um dia de luta, um dia de batalha. O sangue desceu solto ali naquela região, mas Deus cumpriu a sua palavra. Davi alcançou seus inimigos, Davi venceu seus inimigos, e conforme nós veremos daqui a alguns instantes, Davi ele vai libertar os seus familiares. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, minhas irmãs? Isso é a providência de Deus. Não existe sorte, não existe acaso, não existe. Não, o que existe na minha, na sua, nas nossas vidas é a mão providencial de Deus, conduzindo cada fato, conduzindo cada acontecimento, conduzindo cada circunstância, muitas das quais a gente nem se apercebe, mas através de todo esse processo, Deus ele cumpre o seu propósito em relação à nossa vida. O nosso Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é um Deus providente.
O nosso Deus é um Deus que age na sua criação. O nosso Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, a gente precisa ter essa confiança, a gente precisa ter essa certeza na nossa vida. Nós não estamos sendo levados pelo acaso, mas é Deus que dirige os nossos passos, para que assim a gente possa cumprir a sua santa vontade em relação às nossas vidas. Então, aqui a gente aprende uma outra lição. Aqui a gente aprende uma outra verdade. Ou seja, nós precisamos descansar na providência de Deus em nossas vidas, até mesmo quando o inesperado bater na porta da nossa casa. Deus continuará sendo Deus. Deus continuará sendo Deus providente. E Ele estará nos guiando pela sua santa mão para que nós cumpramos o seu propósito nas nossas vidas. Deus, irmãos e irmãs, Ele tem tudo no controle das suas mãos. Ele coordena pessoas, Ele coordena fatos, Ele coordena circunstâncias, para que cada uma delas possam se harmonizar e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ela possa se concretizar em relação às nossas vidas. Olha só o que Daniel nos ensina lá no seu livro, capítulo 4. Abram aí, sem desmarcar 1 Samuel. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Veja o que Deus faz, veja como Deus trabalha, veja como Deus opera, e creiamos nessa verdade. Daniel 4, 35. Daniel 4, 35. Olha só o que ele fala acerca do nosso Deus. Olha só. Ele diz: todos os moradores da terra são por ele, no caso por Deus, reputados em nada. Veja, e segundo a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Foi o que aconteceu com Davi. Não teve a Malequita que resolvesse o problema deles. Estavam lá festejando, estavam lá se congratulando, despojo que tinha roubado, aquelas pessoas que haviam sequestrado. Eles nem imaginavam que de repente Davi chegava, até porque eles sabiam que Davi não sabia onde eles estavam. Deixaram aquele homem para trás, talvez pensavam que já tivesse morto, e foi justamente aquele egípcio que deu toda a bica para que Davi pudesse encontrá-los, e a partir daí lutar com eles e vencê-los. Isso é providência, meus irmãos, não é acaso. Isso é providência, não é sorte. Então é nisto que também devemos confiar diante do inesperado. Deus, Ele estará nos guiando pela sua providência. Nada, nem ninguém pode deter Deus, ou perguntar por que Ele está fazendo algo, ou por que Ele está agindo de tal maneira. Não, nós somos apenas servos e nada mais. Então, aqui você encontra a sexta atitude, o sexto procedimento que nós devemos ter diante do inesperado: contar com as ações providenciais de Deus em relação às nossas vidas. E aí, somando tudo, nessas duas últimas quartas-feiras, o que foi que nós vimos? Nós vimos algumas formas, nós vimos algumas maneiras, nós vimos algumas atitudes que nós devemos ter quando o inesperado bater na porta da nossa vida. Em primeiro lugar, observar que por trás das tragédias nós sempre temos motivo para agradecer. Em segundo lugar, descarregar as tristezas que o inesperado ele gera em nossas vidas. Buscar a força em Deus, buscar a força no Senhor, pedir a sua direção, seguir com fé as orientações que Deus nos dá através da sua vontade e, por fim, contar com as ações providenciais de Deus em nossas vidas. Percebem que existe toda uma sequência, e que é uma sequência bem lógica, começo, meio e fim, para que assim a história pudesse ter um outro final, conforme nós observamos aqui. Então, o que foi que nós vimos? Davi sendo tomado pelo inesperado. No primeiro momento, uma situação trágica. No primeiro instante, um drama. No primeiro momento, uma tristeza, um abatimento. Mas olha só como Deus reverteu a sorte de Davi. Olha só como Deus reverteu a vida de Davi. Veja, ele triunfou,
sobre os seus inimigos. A gente já viu isso no versículo 17. Venceu todos. Um dia de luta, um dia de batalha, mas ele conseguiu sobressair diante dos seus inimigos. Não só isso, Davi libertou as suas mulheres e os seus filhos. Veja aí, versículos 18 e 19. 1 Samuel 30, versículos 18 e 19. Veja o que acontece, veja como a história acaba. Ela começa triste, mas veja como ela acaba. Deus faz assim. Veja, versículo 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Veja, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Estão lembrados da promessa de Deus? Cumpriu-se, porque Deus cumpre as suas promessas. Então não faltou nada daquilo que os amalequitas haviam levado. Davi pegou tudo novamente para si. E se não bastasse isso, esse episódio, essa circunstância fez com que Davi adquirisse ainda mais posses. Ele tomou de volta aquilo que havia roubado dele, mas não só isso, ele pegou os despojos que os amalequitas haviam roubado dos filisteus, e Davi ficou mais rico ainda. Veja aí o versículo de número 20. Foi um investimento que deu retorno e lucro no final, entre aspas, né? Vamos lá, versículo 20, diz o seguinte: também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Ele pegou o dele que havia roubado e pegou aquilo que os amalequitas haviam roubado dos filisteus. Então, como a gente diz na linguagem popular, foi barba, cabelo e bigode. Ele pegou tudo, porque Deus havia assim prometido. Mas não só isso, diante de tudo isso que aconteceu com Davi, ele reconhece a ação providencial de Deus na sua vida. Davi, ele reconhece a ação providencial de Deus na sua vida. Olha só o que a gente tem no versículo 23. Olha só, versículo 23. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Por que Davi fala isso? Porque quando ele pega os despojos lá, os homens que haviam enfrentado os amalequitas, os 400, não queriam dividir com aqueles que ficaram no meio do caminho cansados. Davi disse: não, eles participaram também conosco. Inclusive ficou até uma lei aí que ficou vigorando a partir desse episódio. Então Davi, ele reconheceu a providência de Deus, reconheceu que era Deus que estava por trás, auxiliando, ajudando, e que foi Deus que havia lhe dado a vitória. Então, repito, uma história que começa triste, ela termina alegre, porque em meio a essa tristeza e até essa alegria, o que é que a gente vê? A gente vê a providência, a ação de Deus na vida de Davi. Então, diante do inesperado, meus irmãos, minhas irmãs, saibamos como proceder, saibamos como agir, saibamos como trabalhar. Para quê? Para que assim a gente possa obter vitória, mesmo diante do inesperado que nos causa tristeza em nossas vidas, como aconteceu com Davi. É aquilo que eu sempre gosto de dizer, é aquilo que eu sempre gosto de falar: dificuldade, problema, provação, todos nós passamos. A grande questão é como nós reagimos a essas situações. A gente vê aqui as reações de Davi, a gente vê aqui o seu procedimento, a sua conduta e os resultados que isso geraram em relação à sua vida. Então, se nós seguirmos esse padrão, se nós seguirmos esse modelo, com toda certeza, Deus também nos abençoará, porque é assim que Ele nos instrui, é assim que Ele nos ensina, através da sua santa palavra. Então, o inesperado que traz tristeza é ruim, não é bom, às vezes é dramático, às vezes é abatedor, mas a Bíblia diz que mesmo nessa situação, a Bíblia diz que mesmo nessas circunstâncias,
A gente tem como agir, a gente tem como proceder. E repito, reitero, aqui Davi nos dá valiosas instruções quanto a isso. Então, que Deus, Ele nos abençoe, que Deus, Ele aplique a sua palavra em nossos corações e diante do inesperado triste, que nós nos lembremos dessas verdades que nós acabamos de estudar e que nós estudamos não só hoje, mas também na última quarta-feira. Então, que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos auxilie a agir dessa mesma maneira quando o inesperado triste bater na porta da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.